E agora eu quero dar umas dicas para vocês, né, com relação aos packs de Canva. Esse aqui, pack, ele, as cores dele, né, é esse rosinha, marrom, o amarelinho e o branco também, né, esse bege também. Então são cores bem levezinhas, bem a cara da Páscoa, né? Mas que também você consegue adaptar aí para sua identidade, caso você já trabalhe com alguma identidade visual, com alguma paleta de cores já definida, de repente a sua logomarca tem outras cores que você quer colocar. Então eu quero trazer algumas dicas aqui de como vocês podem fazer isso de uma forma muito mais rápida, prática, né? E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu vou usar aqui essa paleta aqui só como exemplo do que eu quero mostrar. Aí você vai acrescentar aí a sua paleta, de repente você pode já subir aqui no seu arquivo a sua logo e aí você vai detectando, né? Você consegue realmente modificar usando essa conta-gota, né? E aí vocês podem fazer essa troca de uma vez só. Então, por exemplo, sempre que eu troco uma cor aqui no Canva, ele vai me perguntar se eu quero alterar tudo. E tudo nesse caso aqui são todos os textos que estavam nesse tom aqui, que vai para esse laranjinha. Então, quando eu coloco alterar tudo, ele altera de outras páginas, tá vendo? Mas ele só aplica isso para outros textos. E o mesmo acontece com as formas. Então, assim, ele muda todos de uma vez, texto para texto, né? Então, a cor de todos os textos que era amarelo ficou laranja, como também as formas. Eu vou mostrar aqui no caso desse rosa, eu vou colocar aqui o verde para vocês verem. E aí ele pergunta também, alterar tudo. Aí eu confirmo. Aí ele altera todas as páginas, tá vendo? Ficou outra coisa. Então, todas as formas, vocês conseguem modificar as coisas rapidamente num clique. Aquelas formas que vocês não conseguirem ver que mudou, aí pode ser que ela esteja com outro efeito. No caso aqui, esse é um efeito de texto, né? Que eu coloco a bordinha e vocês também conseguem alterar. Como também pode ser que o elemento esteja bloqueado. Então, às vezes tem algum elemento aqui, ó, por exemplo, esse está bloqueado. E aí, quando eu faço essa alteração das cores, ele acaba não modificando os elementos que estão bloqueados. E assim, eu bloqueio os elementos para não acontecer de vocês irem preencher, escrever, editar e acabar modificando, tirando o elemento de lugar, assim, sabe? Então, acaba que alguns elementos eu já deixo bloqueado para facilitar a edição de vocês. E vocês já conseguem também desbloquear facilmente e alterar as cores tranquilamente nesse caso, tá bom? Essa questão de alterar todos de uma vez, ela serve tanto para a questão das cores, quanto para as fontes. Então, digamos que você já trabalha com alguma outra fonte, né, na sua identidade visual, e queira também alterar as fontes de uma vez, num clique, e aí você faz o mesmo processo. Você escolhe a fonte, vou colocar essa daqui, e aí ele pergunta, ó, você vai alterar todas por essa? Aí você coloca alterar todos, e aí ele vai alterar todas as páginas. Ó. Tá vendo? E depois aí você vai ajustando a formatação para encaixar, né, dentro do design, como tava, enfim, reeditar. E aí fica bem mais fácil, né, de vocês estarem alterando. Mas caso vocês realmente não tenham definido nenhuma identidade visual e sente essa dificuldade, né, também de construir, os templates eles já foram feitos pensados nessa proposta de Páscoa. Então as fontes, as cores, os elementos, eles são pensados realmente para transmitir seu trabalho, né, o doce do trabalho. Então tem elementos da cozinha, tem elementos visuais bastante presentes, o chocolate, os ovos, os bolos, enfim. Tem infinidade de coisas aqui.